Boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre as vossas vidas hoje e por toda a eternidade. Amém? Amém. Que realmente Jesus seja sobre as nossas vidas. Tem um texto que está em Mateus 8, 24, que diz assim: De repente, sobreveio no mar uma violenta tempestade, de tal maneira que as ondas encobriam o barco. Ele, contudo, dormia. Então seus discípulos vieram despertá-lo, chamando: Senhor, salva-nos, vamos todos perecer. Mas Jesus disse a eles: Por que estáis com tanto medo, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e houve plena calmaria. Então os homens maravilhados exclamaram: Quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Este é aquele que nós viemos adorar nessa noite. Este é aquele que nós viemos cultuar esta noite. Este é aquele que nós adoramos, que nós bendizemos, que nós glorificamos e que nós damos graças. Ele tem todo o poder nos céus e na terra, em cima dos céus e lá embaixo da terra. Ele tem todo o poder. E é interessante que quando ele faz algo que para muitos parece algo impossível, as pessoas ficam maravilhadas, mas ele é o Deus do impossível. E é este Deus, é este mesmo Jesus que acalmou o mar, que deu ordem à tempestade, que deu ordem às chuvas e ao mar, para que o mar se acalmasse, para que o vento parasse. Este mesmo Jesus é o mesmo Jesus que está aqui nesta noite. Glória a Deus.
É o Jesus que acalma, é o Jesus que traz calmaria, é o Jesus que traz a bonança, é o Jesus que nos traz paz. E é a Ele que nós viemos adorar. Glória a Deus. Senhor, nós estamos aqui nesta noite para adorar o Teu nome, para bendizer o Teu nome, para glorificar o Teu nome. Nós estamos aqui nesta noite, Senhor, para declarar que o Senhor é o Senhor que traz a paz, o Senhor é o Senhor que traz a bonança, o Senhor é o Senhor que acalma a tempestade. Ah, Senhor, independentemente do que estejamos vivendo, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Rei, e o Senhor jamais perde o controle de nada, Senhor, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. E é a Ti que nós viemos nesta noite cultuar. Queremos prestar um culto de adoração ao Senhor. Queremos clamar ao Senhor para que esta mesma paz que sobreveio sobre os Seus discípulos venha sobre a nossa vida. Que esta mesma bonança, Senhor, perpetue sobre toda a terra. A terra tem vivido uma tempestade, Senhor. Uma tempestade em meio a uma pandemia. Mas nós cremos que o Senhor está no nosso barco. Mas que nós, ó Senhor, não tenhamos esta falta de fé que os discípulos tiveram, nós que também somos os Teus discípulos, mas que nós possamos crer que o Senhor está no barco, e mesmo que nós pensemos, ó Senhor, que nós vamos naufragar, que nós possamos clamar ao Senhor, porque quando clamamos ao Senhor, o Senhor se coloca de pé no nosso barco, e o Senhor então traz a calmaria, traz a bonança, traz a paz, e é esta paz que excede todo entendimento que nós estamos clamando sobre a nossa vida nesta noite, sobre a nossa família, sobre a nossa cidade, sobre o nosso país. E é só o Senhor que pode trazer esta paz, porque ela excede o entendimento humano, porque o entendimento humano é racional, mas aquilo que vem do Senhor vai muito além do nosso padrão racional, vai além da nossa razão, porque o que vem do Senhor é sobrenatural. E o sobrenatural, o ser humano jamais vai entender. Desde esta época eles não entendiam. Quando o Senhor deu ordem aos ventos e ao mar para que parassem, ninguém entendeu como o Senhor tinha tamanho poder, porque o sobrenatural os homens têm dificuldade de entender. Mas quando vemos o sobrenatural acontecendo, Senhor, nós nos maravilhamos como aqueles homens se maravilhavam. E é isso que nós estamos buscando, Senhor, as maravilhas do Senhor, os milagres do Senhor, a bonança do Senhor, a paz do Senhor. Por isso vem com calmaria, Senhor, se levanta na proa do nosso barco e declara paz sobre a tempestade. Queremos cultuar o Teu nome, glorificá-lo e bendizer aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Glória a Deus. Senhor seja louvado. Nós estamos aqui, Tão sedentos de Ti. vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder, então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar, quero ouvir o som do céu, Tua glória
som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, chame por ele. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Glória a Deus. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Só a igreja. Te damos honra, te damos glória. sim, Senhor. Teu é o poder, Pra sempre, amém. Então vem me incendiar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Glória a Deus, aleluia. O Senhor venha nos incendiar. O nosso coração é o altar do Senhor, aleluia. Glória a Deus. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Glória a Deus. Aplauda mais uma vez o Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Deus me chamou, Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar.
tudo vivo, Deus, em tudo satisfaz, o tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Deus me chamou. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Você te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor. Entregue aos pés dele. Pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás. Estou aqui. Estou aqui, tudo que sou,
pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Glória. Aleluia, Senhor Deus. Louvado seja o Senhor. Só aumenta um pouquinho o microfone para mim, faz favor. Tá. Pode deixar bem alto. Glória a Deus. Aleluia. Isso. Louvado seja o Senhor. Te adoramos, Pai. Feche seus olhos. Louvado seja o teu nome, Senhor. Todos nós necessitamos de ti, Senhor. Desse amor perfeito, Pai. Desse perdão e compaixão que o Senhor tem por nossas vidas. Oh, aleluia. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre o autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com meus medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre o autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre o autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor, Ele reinou sobre a morte. Sobre a morte Ele venceu por causa de mim e por causa de você. Por isso nós necessitamos esse amor perfeito que morreu na cruz. Por causa de você, por causa da sua família, aqueles que estão de perto e de longe. Por isso hoje nós necessitamos adorá-lo. Nós necessitamos desse amor perfeito que morreu por mim e por você na cruz do Calvário. Que deu o seu Filho unigênito para que morresse. Aleluia. E quantos de nós temos valorizado a cruz? Às vezes nós não temos valorizado a cruz, o sacrifício de Jesus. Por isso, Senhor, nós temos que pedir perdão. Por isso o Senhor tem compaixão de nós.
Ele nos aceita com os nossos medos. Por isso Ele move as montanhas ao meu favor e ao teu favor. Por isso Ele move tudo. Se possível Ele arranca, Ele tira a seu favor, para ver o seu bem do seu filho. Esse é o nosso Senhor. E nesse novo ano, nós necessitamos adorá-lo pelos benefícios, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Ele te aceita, meu irmão. Você pensa que às vezes Ele esqueceu de você? Ele não esqueceu de você. É que ainda não chegou o seu tempo. Não chegou às vezes a sua hora. Mas Ele não esqueceu de ti. Você que também que está em casa, Ele não te esqueceu, meu irmão. Ele está cuidando de você, ainda que você não veja. Ele te aceita com suas falhas. Ele me aceita com as minhas falhas. Ele nos aceita assim como nós somos. Aleluia. Você pode dar um forte aplauso para o Senhor. Aleluias. Ele te aceita, meu irmão. Ele te ama. Glória a Deus. Cristo move as montanhas e tens poder para salvar. Tens poder para salvar para sempre. O autor da salvação, Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Glória a Deus, aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Aplauda o Senhor. Faça o que o Espírito Santo está movendo em você. Não fique com vergonha. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei, meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Vamos cantar mais uma vez. Eu não mereço. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei. Sim, Senhor, com amor. Filho homem, me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Filho homem, me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar,
levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Glória a Deus. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, sou livre pra te adorar, Pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, sou livre. Eu não mereço tanto amor. eu não sou digno do seu perdão. Verdade, Senhor. A dor que passou, meu Rei, meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Eu não mereço Tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou, meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Filho homem, me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer, levante suas mãos, minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar. Levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Filho homem, filho do homem, me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Pra te adorar, pra te adorar, Pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Declare: pra te adorar, pra te adorar. Você é livre. Nós somos livres. Eu sou livre, sou livre pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. pra te adorar. Eu sou livre, sou livre. Santo, Santo, Santo. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Você é livre para adorar o Senhor. Nós somos livres, Senhor, para te adorar. O Filho do Homem nos libertou. E por isso somos verdadeiramente livres para adorar o seu nome, para bendizer o seu nome, para glorificar aquele que é digno. Me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Eu posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar,
levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Pra te adorar, Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. oh, te adoramos, Senhor. Nós somos livres. Nós somos livres. Nós somos livres. Senhor, nós queremos continuar te adorando. Queremos agora te adorar, Senhor, com as nossas ofertas, com os nossos dízimos. Porque, Senhor, o Senhor nos deu essa liberdade. Eu quero orar, ó Senhor, com os teus filhos, ó Pai, que trouxeram a sua oferta, talvez o seu dízimo. Talvez hoje alguém não tenha uma oferta. Eu quero orar também abençoando esta vida, para que o Senhor abra, Senhor, os celeiros e derrame semente sobre esta vida, para que numa próxima oportunidade possa também semear na tua casa. Senhor, nós abençoamos estas ofertas que venham a se multiplicar na vida dos teus filhos, a 30, 60, 90, 100, a 1000 por um, conforme a tua vontade. Nós também, Senhor, abençoamos aqueles que têm sido fiéis nos seus dízimos, ó Pai. Senhor, que essa fidelidade, ó Senhor, seja colocada diante do Senhor, e o Senhor nos permite nesta fidelidade, ó Senhor, fazer prova de Ti, para que os Teus filhos possam Te provar, para ver se o Senhor não é Deus, para abrir sobre as suas vidas as comportas dos céus e derramar bênçãos sem medida. Que o devorador seja preso, que o migrador seja preso, que não possa agir na vida dos teus filhos, porque têm sido fiéis ao Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, pode trazer a sua oferta. Pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, nós somos livres. Para te adorar, nós somos livres. Oh Senhor, nós somos livres, livres no Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, porque o Senhor é o nosso Rei, porque o Senhor é o nosso Pai. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar. Senhor, nós te damos graças, que as ofertas se multipliquem no gasofilácio, que o Senhor, ó Pai, nos dê sabedoria e entendimento, para que tudo, Senhor, seja usado, ó Senhor, para a propagação do Teu Evangelho, seja nesta cidade de Fazenda Rio Grande, seja na nação brasileira ou nas nações da terra, que assim seja em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos iniciando um novo ano e eu trouxe aqui algumas curiosidades. Às vezes tem umas pessoas que não gostam muito de alguns estudos assim que eu faço, mas eu gosto de buscar o conhecimento e algumas coisas do conhecimento eu gosto de compartilhar, porque eu acho interessante quando a gente entende melhor e compartilha aquilo que aprende, para que nós possamos ter um melhor entendimento sobre a vida,
sobre os processos dentro da nossa vida, né? Tem umas coisas, por exemplo, interessantes, né? Por exemplo, a Bíblia, não muito tempo atrás, ela não era dividida, por exemplo, em capítulos e versículos, né? Foi um papa que fez essa divisão. E foi boa coisa que ele fez, porque facilitou, né? Facilitou a nossa vida. Capítulos e versículos nos ajudaram. Que hoje você vai no capítulo tal, versículo tal, é mais fácil para você procurar, para você achar. Mas a Torá, as Bíblias lá da antiguidade não tinham essa divisão de capítulos e versículos. Elas eram escritas em pergaminhos, sem capítulos, sem versículos, e às vezes não tinha nem uma descontinuidade do texto para começar um novo texto. Era escrito. E a pessoa indo lendo aquilo, lendo sem essas divisões. Por que isso? Porque também agora estamos virando o ano, mas você sabia que nem todos estão virando o ano? Quando fala assim, a virada do ano no mundo inteiro. Não é bem assim, né? Aproximadamente 2,8 bilhões de pessoas, que corresponde a 35% da população do mundo. Então não é a maioria, é a menos, né? É que estão neste calendário que nós seguimos, que é o calendário gregoriano. Ele é um calendário gregoriano porque foi o Papa Gregório que o instituiu em 1582. 1582 ele instituiu o calendário gregoriano, né? Que vem do seu nome, Gregório, gregoriano. Antes do calendário gregoriano, o calendário que comandava era o calendário juliano. Juliano era um calendário que foi desenvolvido na época do imperador Júlio César. Quem desenvolveu o calendário não foi o imperador, mas como ele era o imperador de Roma na época, então ficou sendo o calendário juliano. Isso aproximadamente 46 anos antes de Cristo. E aí esse calendário veio se estendendo, né, que como Roma dominou a maior parte do mundo, foi o maior império que já passou pelo mundo, né? O maior império de todos os impérios que existiu foi o Império Romano, porque foi o império que mais regiões, vamos dizer assim, dominou. Depois nós tivemos um domínio, por exemplo, tanto da Inglaterra como da Espanha, como de Portugal, em relação às Américas, mas aí não era um império porque eles não dominavam os povos, eles dizimavam os povos, era diferente. Eles chegavam dizimando quem estava na terra para eles tomar e pôr eles na terra. O Império Romano não, ele não dizimava, ele só matava quem não aceitava que eles dominassem. Quem aceitasse continuava vivo. E ele cresceu tanto por quê? Porque ele respeitou as culturas. Então, por exemplo, ele chegou lá em Israel, dominou Israel, falou, agora quem comanda aqui é o exército romano, vocês precisam pagar impostos para vocês continuar usando a terra de vocês, porém, vocês podem continuar adorando o Deus de vocês, podem ter aí o culto de vocês, mas quem comanda agora... Aí as nações que se voltavam contra esse império, que era o Império Romano, aí sim, aí eles dizimavam sem dó. Era um exército extremamente treinado, extremamente forte, e onde eles chegavam para dizimar, aí era triste, que daí eles acabavam mesmo, não interessava. Mulher com bebê, grávida, eles chegavam cortando a cabeça, eles faziam coisa feia mesmo. Por isso que todo mundo respeitava, dizia, não, chegou o Império Romano, vamos respeitar, vamos pagar o imposto para eles. E aí, porque eles dominaram por muito tempo, então é que veio essa questão desse calendário. Não estou dizendo que é ruim você ter um calendário. É como eu falei dos capítulos e versículos. Ajuda? Claro que ajuda. Ajuda porque aí você divide dias, meses, né, anos e tal. Mas quando se cria calendários, e eu vou falar aqui rapidamente, só que são vários calendários que existem a nível mundial hoje, em diversos países, né? Tem calendários muito pequenos, por exemplo, Israel, que usa o calendário judaico, são apenas 15 milhões de habitantes de Israel, então são poucas pessoas que usam realmente, e os judeus espalhados pelo mundo, aí, que daí tem vários. Por exemplo, a Coreia do Norte tem um calendário próprio, são 25 milhões de habitantes, então são poucas pessoas. Mas há calendários que são muito difundidos e muito usados, por exemplo, o calendário chinês,
tem 1,4 bilhões de pessoas que usam, ou seja, 18% da população do mundo usa o calendário chinês, porque estão na China. Tem mais um país que é muito grande em população, que é a Índia, que tem aproximadamente o mesmo tanto de habitantes que a China, 1,4 bilhões, que também tem um calendário próprio, o calendário indiano. Porque lá na Índia é interessante, como eles têm muitos deuses, então eles têm assim mais de 1000 calendários. Aí o próprio país indiano precisou juntar tudo aquilo, aquela miscelânea, e montar um calendário indiano que leva em consideração todos os calendários que existem naquele país. Olha que loucura. Para poder, né? Tem um calendário aqui que governa o nosso povo. Aí tem outros países como a Etiópia, como os japoneses, que também têm calendários próprios. Mas os maiores, então, o chinês, o indiano, o gregoriano que nós usamos e o islâmico. O islâmico é usado hoje por aproximadamente 1,8 bilhões de pessoas em todo o mundo, que corresponde aí a 23% da população. Então é interessante a gente estudar isso e essas coisas de conhecimento. Por quê? Porque às vezes a gente faz um misticismo sobre uma virada de ano, sobre um novo ano, só que para você está virando, para os chineses não está virando, para os islâmicos não está virando, para os judaicos não está virando, para os coreanos não está virando, para os etíopes não, para os indianos não, para os japoneses não. Então a gente pensa que é no mundo inteiro. Não, é naquele mundo que foi dominado por Roma, que usa o nosso calendário. Então os calendários, eles são calendários feitos por homens. Não estou dizendo aqui que eu sou contra os calendários esse ou aquele. Eu estou dizendo que nós não podemos criar misticismos. Porque aí as pessoas dizem, não, porque é um novo tempo, é uma nova década, é um novo tudo, e tudo vai mudar, e é tudo novo. Não, a sua vida vai continuar. O ano virou e a sua vida vai continuar. E vai virar e vai continuar, e vai virar e vai continuar. A novidade de vida, ela não é feita por misticismo. A novidade de vida, ela é feita quando você resolve ser livre, como nós acabamos de louvar aqui. A novidade de vida vem com a liberdade. E as pessoas, quando se fala em liberdade, elas pensam na liberdade que o mundo dá. Quer dizer, para nós, no mundo, quem está preso é quem está lá numa cela, né? Uma cela no Brasil, infelizmente, o troço é terrível, né? Às vezes uma celinha 3x4 lá, eles conseguem pôr 20, 30 pessoas, não sei não como que vive aquilo, né? Infelizmente, a realidade de muitas cadeias no Brasil. Não, ele está preso porque ele está na cela. Não, eu estou livre. Só que a pessoa, ela acha que está livre, mas ela está presa de uma outra maneira. Ela está presa em ansiedades, ela está presa em desespero, ela está presa em prisões e cadeias que o próprio Satanás traz sobre a vida das pessoas. Então é bom nós termos um calendário para organizar a nossa vida? Claro que é maravilhoso você saber que hoje é dia tal, amanhã é dia tal, que estamos no ano tal, que vamos mudar o ano. Mas isso não pode se tornar uma mística. Porque todo mundo, eu mesmo sou um que sempre digo, né? Não, o ano que vem eu vou emagrecer. E cada ano eu só engordo mais. Né? Até agora eu não consegui o ano que vem emagrecer. Por quê? Porque torna aquele misticismo. Não, ano que vem eu vou correr, cara. Pode ser no começo, no meio, no fim, não interessa. Você pode começar o teu propósito em fevereiro, em março, em abril, não interessa quando. O dia que você começar, se você levar a sério, você vai conseguir chegar lá. Você vai conseguir chegar lá. Eu tenho um sobrinho, a C hoje não está, né? Eu tenho um sobrinho, filho da C, ele era meio gordinho, assim, meio cheinho. E ele decidiu, não, eu vou emagrecer. Ele não tomou remédio nenhum, ninguém, né, ficou fazendo pressão, nada. Ele decidiu. E ele começou a comer menos, comer uma refeição melhor, equilibrada e correr. Todo dia, 1 hora. O Piá, em menos de 1 ano, emagreceu, sei lá, acho que 30 quilos, coisa louca, assim. Você olha para ele e uau, o cara mesmo ficou fininho, saudável. Ele não decidiu assim, quando virar o ano. Um dia ele tomou a decisão dele. Hoje eu vou começar. E começou. Eu nem sei que dia foi, teria que perguntar para ele, nunca perguntei isso para ele. Então nós temos que parar com esses misticismos, nós temos que decidir.
eu vou decidir ter uma vida diferente. Independentemente de virar o ano ou não virar, eu vou ter uma vida diferente. Né? Porque daí as pessoas dizem, ai, passa de branco, passa de amarelo, passa de não sei o quê, passa de não sei o quê. Não, passar do que você quiser, para passar plantando bananeira. No outro dia, as contas vão continuar vindo, você vai ter que ir para o trabalho, ou talvez seja autônomo, ou não sei, né, qual a sua profissão, ou talvez o seu marido trabalha, a sua esposa, ou, né, ou os dois, mas você vai ter que continuar trabalhando, recebendo, pagando as contas, se organizando, pagando talvez lá a tua casa, teu carro, terminou de pagar, faz novos planos, e vai. A vida não vai parar, porque mudou o ano, vai mudar. Então nós temos que parar com esses misticismos e temos então que sim, decidir a mudança principal, que é em Cristo Jesus. Decidir ter a esperança verdadeira, que é Cristo Jesus. Isso pode ser agora, com mudança ou não de ano, daqui 1 mês, 2, 6 meses, não interessa. Mas você precisa tomar uma posição na sua vida. E isso não depende de uma mudança de data, de uma mudança de ano. Isso depende de uma mudança no coração, no interior das pessoas, para que haja essa mudança. E hoje eu quero falar de 2 mudanças. Eu quero falar, nós lemos ali o texto que eu comecei lendo, até falava, né, de uma experiência que os discípulos tiveram lá no Mar da Galileia com o Senhor Jesus, onde veio uma grande tempestade. Eu vou falar desse texto para chegar onde eu quero chegar, mas eu quero falar de 2 experiências. Uma experiência fala de um homem, que a maioria já conhece também essa passagem da Bíblia, que é o tal do Gadareno, que passou por uma experiência de libertação. E outra experiência, que daí você vai continuar lendo, você vai chegar nela também, que é a mulher do fluxo de sangue. Então vai ser basicamente dessas 2 experiências que eu quero falar, para falar sobre esperança, porque geralmente quando muda o ano o pessoal gosta de falar disso, né? De esperança. Mas qual é a esperança? Qual é os projetos? Nossa, agora tem uma vacina, esperança que vai melhorar tudo por causa da vacina, vai melhorar tudo por causa que Deus está no controle, não por causa da vacina, né? A vacina vai ajudar? Pode ajudar, e, né, não estou aqui pregando contra ou a favor. Vai ajudar? Vai ajudar, mas pode ser que o vírus sofra uma mutação, como sofreu na Coreia, como sofreu na Inglaterra, e a vacina até não funcione mais. Não estou aqui querendo ser, né, o mensageiro do apocalipse, mas se o vírus sofreu uma mutação, todo mundo vai ser vacinado e vai ter que ser revacinado. Não tem a vacina da gripe, que é todo ano? Por que é todo ano? Porque o vírus todo ano sofre mutações. Se não tiver todo ano, a que você tomou ano passado já não serve mais. Porque é um vírus mutante. Não estou aqui falando que o Covid é ou não mutante. Estou dizendo assim que não é a vacina. A vacina ajuda, que nem os versículos e capítulos ajudam. Mas a essência da palavra que conta não é o capítulo e o versículo. É o que está escrito. É a palavra que muda. Os capítulos e versículos vão te ajudar no estudo, vão te ajudar na leitura, vão te ajudar para você fazer a tua leitura anual da Bíblia. Quem já está lendo anualmente a Bíblia aí? Eu comecei em casa, né? Comecei com a família. Eu, minha esposa, o Azaf, o meu não entende muito, mas ele fica lá junto. Né? O Azaf não, o Azaf até lê junto. Então você faz lá, vai te ajudar. Para isso vai te ajudar. Mas o que interessa não é o capítulo tal e o versículo tal, é a essência da palavra. E a essência da palavra independe de capítulos e versículos. Então a mudança, a transformação e a libertação independe de dias, meses e anos. Depende de mim. Depende de eu tomar uma posição e querer algo. E aí, quando falamos de esperança, eu não posso deixar de falar daquilo que precisa ser a nossa maior esperança. E qual é a nossa maior esperança? Jesus Cristo, nosso Senhor. Não há outra. Não há outra esperança. E aí essa esperança, ela pode ir até você, ou você ir até ela. E é por isso que eu quero falar do Gadareno e da mulher do fluxo de sangue. Porque a esperança foi até ele. E a outra procurou a esperança e ela foi atrás da esperança, ela foi atrás de Jesus.
O gadareno foi Jesus que foi até ele. A mulher do fluxo de sangue foi ela que veio até Jesus. Só que tanto um como o outro vai sempre estar ligado a pessoas. É outra coisa que eu acho fantástico de Jesus. Jesus, ele não pega o barco sozinho e vai para o outro lado para curar o gadareno. Ele pega e diz para os discípulos: por favor, vocês podem me levar até lá? E os discípulos, eles obedecem o mestre, eles põem o mestre dentro do barco e eles levam o mestre até lá. Há muitos gadarenos que o Senhor Jesus está falando para você nesta noite. Por favor, você me leva até lá. E é você que precisa levar, porque quem expulsa o demônio é Jesus. Quem faz a obra de libertação é Jesus. Mas quem leva Jesus até o gadareno são os discípulos. Se você é discípulo, é você que leva Jesus até o gadareno. Jesus não foi sozinho, os discípulos o levaram. Só que quando você entra numa batalha espiritual como esta do gadareno, que é uma batalha espiritual grande, e nós já vamos falar dos textos, é uma batalha espiritual grande, o que vem pelo caminho também vai assustar. Porque no meio do caminho houve uma tempestade. E eles acharam que iam afundar. Porém, o mestre estava no barco. Estava descansando. Jesus estava tão cansado, humanamente falando, porque ele era um ser humano como eu e você. Ele estava tão cansado, que você imagine, o barco naquela época não eram os barcões que tem hoje, né? Pensa que 2000 anos atrás, eram uns barquinhos assim, bem simples. Não eram os navios que a gente vê hoje. Claro, barco. Não também um barquinho, né? O pessoal pensa às vezes num barquinho, esses barquinhos de pescador assim que vai 3 pessoas. Não, tinha já uns barcos elaborados. Só que não era a mesma coisa que os barcos de hoje. Ou que os barcos da Idade Média. Né? Os barcos da Idade Média, eles entravam nos oceanos, traziam as pessoas lá de Portugal no Brasil. Então eram barcos já um pouco mais potentes. Naquela época já não tinha barcos tão potentes, mas eram barcos que conseguiam navegar e tal. Então eles entram no barco. E Jesus, ele está tão cansado, né, de todo aquilo que ele já tinha feito, que ele descansa. O texto de Mateus, se eu não me engano, diz que ele dorme. Não sei se é Mateus ou ele está nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Eu não lembro agora se é Mateus, Marcos ou Lucas, mas diz que ele dormia no travesseiro, bem tranquilo. Pense você no meio de uma tempestade, o barco lá em cima. Alguém aqui já navegou assim com maresia um pouco mais forte? Rapaz, é um negócio assim que o barco vai lá em cima, o barco vai lá embaixo, o teu estômago vai lá em cima e vai lá embaixo. Eu não aguentei, né? Foi meio complicado o negócio. É complicado, não é muito fácil, não. Você navegar assim tranquilo é bem sossegado. Agora, quando agita o negócio, você fica desesperado. Você diz, e agora? Será que esse negócio aí vai voltar? Será que nós não vamos virar? Né? É aquela tempestade, aquele barco ia lá em cima e vinha lá embaixo. E começou a entrar água dentro. E os discípulos ali desesperados e Jesus dormindo. Jesus pode às vezes estar dormindo, mas ele precisa estar no seu barco. Ele estava dormindo, mas ele estava no barco. Porque quando Jesus está no seu barco e você desespera, aonde que você vai? Vai em Jesus. Senhor Jesus, o negócio é o seguinte aí, acho que nós vamos morrer aqui. O Senhor não se preocupa, não? Eu fico imaginando, né, os discípulos não falar com ele. Jesus, o Senhor tem uma missão aí, segundo o Senhor nos falou. É uma missão meio grande aí. Mas um negócio que está feio para o nosso lado. Olha as ondas, olha onde o barco vai e volta assim. E o Senhor tem dormido. O Senhor não está preocupado não que nós vamos morrer tudo. O Senhor vai morrer com a gente e nós não vamos cumprir essa missão sua. Aí quando você fala para Jesus, Jesus, o Senhor não está preocupado não? A missão é sua, não é nossa. Nós é que estamos te levando. O Senhor que pediu para levar. Não foi nós que pedimos para ir. O Senhor não se preocupa não? Aí ele vai mostrar o poder. Ele vai levantar sobre o barco e vai dizer assim, vento, aquieta, tempestade, para.
e veio a bonança. E aí você vai ficar maravilhado, porque a Bíblia diz que eles ficaram maravilhados. Eles olharam e um olhava para o outro e dizia: quem é este que acalma a tempestade, que os ventos obedecem, que faz vir bonança sobre a tempestade, que faz vir calmaria sobre a tempestade? É aquele que está no seu barco. Só que para ele estar no seu barco, você precisa ser discípulo. Ele não estava no barco dos não discípulos, ele estava no barco dos discípulos. Mas quando você é discípulo, você clama a Jesus e ele acalma a tempestade, outros colherão aquilo que você plantou. Porque você plantou estar com Jesus. Aqueles discípulos plantaram estar com Jesus, por quê? Porque Jesus dizia vinha, eles iam. Jesus dizia me siga, eles seguiam. Então eles plantaram também aquilo. Eles disseram, não, eu vou ir atrás desse cara, porque ele tem alguma coisa diferente. E aí, outros barcos, porque a Bíblia diz assim que eles não estavam só o barco que Jesus estava. Outros barcos o seguiam, quer dizer, tinha muitos outros barcos seguindo Jesus, que também estavam na mesma tempestade, e também passaram a ter a mesma bonança, a mesma calmaria. E tinha outros barcos de pescadores aleatórios que estavam lá naquela noite pescando, que também vieram a bonança e a calmaria. Então, se Jesus acalmar a sua tempestade, pode ser que muitos ao seu redor colham a calmaria que você plantou. A tempestade na vida deles também vai acalmar. E muitas vezes eles vão estar achando que nem foi Jesus. Porque pode ter outros lá que nem sabiam que Jesus estava lá, que nem sabiam que Jesus talvez existia, talvez tivessem pescadores lá que nunca tinham ouvido falar de Jesus. Mas a bonança veio. E quando ela veio para todos. Porque quando a tempestade vem para todos e Jesus acalma, a bonança também vem para todos. Mas essa tempestade veio nessa proporção porque eles estavam indo para uma libertação poderosa, tremenda, espetacular. Quando a tempestade estiver muito forte, mas você tiver fé e certeza que Jesus está no teu barquinho, pode saber que o que vai ser feito do outro lado será algo espetacular, tremendo e maravilhoso. E se você for discípulo de Cristo, você será aquele que leva Cristo para libertar os gadarenos. Aleluia. Deixa eu ver o texto aqui do gadareno. Mateus 8. Não. Não é o de Mateus que eu quero. Eu quero o de Marcos. Marcos 5. A partir do versículo 1. E assim atravessaram o mar e foram para a região dos Gadarenos. Logo que Jesus desceu do barco, veio dos sepulcros caminhando ao seu encontro um homem possuído por um espírito imundo. Esse homem vivia em meio aos sepulcros e não havia quem conseguisse dominá-lo, nem mesmo concorrentes. Muitas vezes já haviam acorrentado os seus pés e mãos, mas ele arrebentava os grilhões e estraçalhava algemas e correntes. Ninguém tinha força para detê-lo. E noite e dia, sem repouso, perambulava por entre os sepulcros e pelas colinas, gritando e cortando-se com lascas de rocha. Ao avistar Jesus, ainda de longe, correu e atirou-se aos seus pés. E clamou aos berros, que queres de mim, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Suplico-te por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus já lhe havia ordenado, sai deste homem, espírito imundo. Todavia Jesus o interrogou, qual é o teu nome? Respondeu ele, meu nome é Legião,
porque somos muitos. E imploravam insistentemente para que Jesus não os mandasse para fora daquela região. Enquanto isso, perto dali, numa colina vizinha, uma grande manada de porcos estavam pastando. Foi então que os demônios rogaram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus lhes deu permissão. E os espíritos imundos deixaram o homem e entraram nos porcos. E a manada, com cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo em direção ao mar, e nele se afogaram. As pessoas que apacentavam os porcos fugiram e relataram esses fatos na cidade e nos campos, e todo o povo correu para ver o que havia passado. Quando chegaram próximo de Jesus, observaram ali o homem que fora tomado por uma legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram assustados. Os que presenciaram os fatos narraram ao povo o que havia ocorrido com o endemoniado e contaram também sobre os porcos. Então o povo começou a implorar a Jesus que se afastasse daquela região que lhes pertencia. E quando Jesus estava entrando no barco, o homem que fora possuído pelos espíritos imundos rogava-lhe que o deixasse seguir com ele. Jesus não consentiu, entretanto orientou-o: vai para a tua casa, para a tua família, e anuncia a eles tudo quanto Deus tem realizado a teu favor e como teve misericórdia de ti. Então partiu aquele homem e começou a pregar por toda a Decápolis as coisas que Jesus havia feito por ele, e todos ficavam maravilhados. Eu imagino que todos ficavam maravilhados, porque eu imagino que a história deste homem era conhecida. Eu imagino que em toda a região onde, perto, próximo da onde ele habitava, conhecia a história do homem que arrebentava correntes, que arrebentava grilhões, que cadeias não seguravam, que andava pelado, porque um dos textos diz que ele andava sem roupa. Tamanho era o endemoniamento desse homem, ele andava por lá sem roupa, e ninguém conseguia segurar. A Bíblia diz que quando ele estava em si, sem que os demônios estivessem manifestando, então eles iam lá e acorrentavam ele inteirinho, e ele arrebentava as correntes, ele estraçalhava tudo o que tinha à sua frente. Eu não sei aqui se alguém aqui já teve a oportunidade de ver um endemoniamento. Eu já vi, não tão forte quanto deste homem, mas eu já vi pessoas assim, magrinhas, pequeninhas, que 10 homens não seguravam. Uma menina pequenininha, magrinha, de 14 anos, que 10 homens não seguravam ela. Tamanho o que os demônios faziam, a força que eles... Então, quem já teve a oportunidade de presenciar esse tipo de coisa, é forte, é muito forte. Agora imagina o quanto esse homem era forte por causa dos demônios que havia nele. E eu acho interessante, por isso que eu gosto também dos estudos, né, que eu falei que eu gosto de estudar, tal. Por quê? Porque a gente vai aprendendo. Por exemplo, ali diz que havia neste homem uma legião de demônios. Você sabe quanto era uma legião nesta época de Jesus? Alguém tem ideia, não? Alguém tem ideia de quanto era uma legião nessa época? Nessa época de Jesus, uma legião eram 10 tropas de 500 soldados. Quantos dá? 5.000. Então, nessa época, uma legião de soldados, uma legião de homens do exército romano, era composta por 5.000 homens. Então, se os demônios ali dizem assim, nós somos uma legião, porque somos muitos, quer dizer que eles estavam em 5.000 demônios possuindo aquela vida. Era muito demônio. Era muito demônio. Então, as cadeias que o demônio coloca sobre as vidas e as pessoas são essas cadeias, por exemplo, que estavam sobre o gadareno. Imagina que ele já não tinha mais comunicação ou intimidade com a sua família, porque provavelmente ele tinha uma família. Provavelmente ele tinha lá talvez uma mãe, um pai, a Bíblia não diz, mas sei lá, irmãos. Não sei como era, talvez primos,
tinha amigos que ele estudou quando era pequenininho, que ele estava lá desde pequeno, que ele conhecia, tinha, familiares, tinha os vizinhos. Então, tinham pessoas que conheciam este homem e não podiam mais ter contato com ele, não podiam mais nem conversar com ele, porque ele estava preso numa cadeia de uma tal forma que os demônios haviam feito sobre a vida dele, que ninguém nem se aproximava dele. Há pessoas que estão presas nessas cadeias, pessoas que estão presas nas drogas, pessoas que estão presas em esquizofrenias, bipolaridade, pessoas que estão presas em cadeias tão poderosas nas suas vidas, que se Jesus não chegar lá, os demônios tomam conta. E os demônios tomam conta e fazem o que eles vieram para fazer: matar, roubar e destruir. Porque eles mataram, roubaram e destruíram tudo que aquele homem podia ter. Pensa que aquele homem andava até pelado. Hoje já é complicado você ver alguém pelado na rua. Pensa 2000 anos atrás. E sabe que no Brasil, é atentado ao pudor. Se você sair pelado na rua, você pode ser preso. A polícia pode te prender. Então eu imagino que lá naquela época também tinha isso. Mas eles não conseguiam prender ele. Porque quando eles ponhavam a algema nele, ele arrebentava as algemas. Quer dizer, nem a polícia chegava perto. Eu dizia, não, deixa esse louco aí. Deixa esse louco aí. Não vamos se meter com esse cara aí. Então há cadeias profundas em que pessoas estão. E é por isso que o discípulo precisa levar Jesus até lá. Porque ele fala para os discípulos. E se você for discípulo, Jesus vai falar com você. Vai dizer, por favor, me leva até ali. Não é você que vai libertar, é Jesus. Mas quem vai levar Jesus lá é você. Quem levou Jesus lá foi os discípulos. Eles enfrentaram a tempestade, eles não tinham fé suficiente, eles tiveram que acordar o mestre acalmou, o mestre mostrou quem ele era, o mestre fez um milagre, eles ficaram maravilhados, mas eles estavam lá, levando Jesus. E quando eles levam Jesus, quando você levar Jesus, não há demônio que fique de pé. Era uma legião, eram 5.000 demônios, se ajoelharam diante de Jesus. E disseram, que tu queres, filho do Deus vivo? Onde você chegar e você estiver cheio da presença de Jesus, os demônios vão se dobrar, não por causa de você, mas por causa de Jesus na sua vida. E eles vão olhar para Jesus e vão dizer, que queres aqui, filho do Deus Altíssimo? E aí no poder do nome de Jesus e no poder do sangue de Jesus, você vai dar comandos e aqueles demônios vão ter que sair. Esse é o poder que há em Jesus. Por isso que eu não tenho medo nenhum de demônio nenhum. Porque o que está em mim é ainda muito mais poderoso. As legiões se dobram diante de Jesus. Então não há nenhum tipo de cadeia que no poder do nome de Jesus você não possa quebrar. Só que é necessário que você seja discípulo. É necessário que Jesus esteja no seu barco. É necessário que você leve Jesus. Então a esperança é uma só. É Jesus Cristo nosso Senhor. Para qualquer coisa na face da terra. E não há nada e nem ninguém que Jesus não possa libertar. Você pode pensar na pior pessoa que você imaginar na face da terra. Talvez você lembre lá de algum conhecido seu, de alguém talvez que esteja longe ou até que esteja perto. Talvez você lembre de alguém que esteja às vezes até numa cadeia, aí cadeia mesmo, daí,
do ser humano aí, porque foi preso por alguma coisa. Você diz, não, esse aí não tem mais jeito. Era o que falavam desse homem. Diziam, esse não tem mais jeito. Esse ninguém pode pegar. E por isso a história dele era compartilhada. Você conhece o gadareno? Você sabe o cara lá que arrebenta os grilhões, que arrebenta as cadeias, que arrebenta as correias, que fica andando pelado lá em meio aos sepulcros, que quando os guardas vão lá para prender ele, 50 homens não conseguem com ele. Vocês já viram falar? Aí o povo diz, nossa, é verdade. Então imagina, Decápolis era um lugar onde tinha 10 cidades vizinhas. Essas cidades eram meio interligadas. Então eram 10 cidades vizinhas. Era um do maior conglomerado da época. Como se fosse assim, hoje vamos ver assim, São Paulo e aquele monte de cidade que tem grudadinha com São Paulo, né? Por exemplo, São Paulo, se eu não me engano, tem 20 milhões de habitantes. A grande São Paulo acho que é 40 milhões. Por quê? Porque tem várias cidades também bem populosas ali que grudam e formam a grande São Paulo. Por exemplo, nós fazemos parte da grande Curitiba. Curitiba tem a sua população, mas tem a grande Curitiba, que tem Fazenda Rio Grande, que tem São José dos Pinhais, que tem Araucária, que tem Pinhais, que faz parte da grande Curitiba e forma uma população, né, de um conglomerado de cidades. Então, Decápolis era como se fosse assim. Claro que muito menor a população da época, né? Não era milhões de habitantes igual nós vemos hoje, mas era uma população grande para a época, né? Para a época era como se fosse o São Paulo aí da vida, né? Então, para a época era muito grande. Então, tinha gente que nunca tinha visto o gadareno, mas já tinha ouvido falar no gadareno. Não, sei. Agora, imagina quando ele próprio, curado, liberto, transformado, bem vestido, cheiroso, perfumado, chegava na casa de alguém e dizia assim, sabe o gadareno? O gadareno aquele que quebra as correias, que não sei o quê. Pois é, eu sou ele. Eu sou ele. Sabe Jesus? Ah, sim, já vi falar de Jesus. Ele me libertou. E aí as pessoas ficavam maravilhadas e diziam, quem será que é esse Jesus? Que maravilhas faz esse Jesus? E é por isso que Jesus não aceitou que ele fosse um discípulo, porque há discípulos que estão ali com Jesus, mas há discípulos que Jesus vai lá e faz ele para ficar naquela região, porque lá aquele discípulo precisa fazer o nome de Jesus conhecido. E aquele homem foi um grande discípulo do Senhor, porque tornou o nome do Senhor conhecido na sua região. Você tem tornado o nome do Senhor conhecido na sua região? Nós precisamos tornar. O milagre que o Senhor fez na sua vida é grande ou não? A transformação que Ele fez na sua vida é grande ou não? Na minha é. Então nós precisamos nos tornar discípulos que tornam o Senhor conhecido pelo que Ele fez em nós e por nós e através de nós. Aleluia! Glória a Jesus! Só que é interessante que quando há uma libertação, que quando há uma transformação, aqueles que estão ao redor, eles se preocupam mais com os porcos do que com a salvação das pessoas. Porque aí muitos homens vieram e todos contaram a história, e aquele homem era conhecido, e aquilo que aconteceu na vida dele foi algo tremendo, porque ninguém conseguia segurá-lo, e quando eles chegam, eles veem ele sentado, vestido, cheiroso, tomado banho aos pés de Jesus, e eles olham e dizem, mas esse é aquele que ninguém segurava? Sim, mas ele está ali, e ninguém está assim, não, ele está conversando com o mestre já o libertou, e em vez deles ficarem maravilhados com aquilo que tinha acontecido e dizer, Jesus, vem para cá, vem na nossa cidade, vem aqui falar dos teus milagres, vem fazer coisa aqui na nossa cidade. Não, eles se preocuparam com os porcos, porque disseram, mas ele também mandou os demônios para os porcos precipitaram e morreram. Aí eles disseram, Jesus, sai daqui, porque nós não queremos a tua libertação. Porque quando a libertação é muito grande, as pessoas evitam Jesus, porque elas não querem transformação nas suas vidas, porque estão mais preocupadas com os porcos. Porque estão mais preocupadas com as coisas desse mundo, do que com as vidas, do que com as pessoas. Então muitas vezes, onde nós chegarmos com Jesus, vão pedir para Jesus sair. Mas aquele que fica lá transformado vai fazer diferença.
aquele que fica lá transformado vai fazer diferença. Então a batalha é grande. Porque muitas vezes Jesus vai, mas não vão querer que Jesus fique. E Jesus, ele é fantástico. Porque ele nunca obriga ninguém a nada. Ele foi lá fazer algo tremendo, espetacular, maravilhoso. Libertar um homem que tinha uma legião de demônios na vida dele. E quando pediram para ele sair, ele não disse assim, não, eu vou ficar. Não. Ele, tá bom. Se você pedir para Jesus sair, ele vai embora. Agora, depende de você colocar o olho naquilo que é esperança. A esperança dos homens eram os porcos, porque aquela região ela era uma grande criadora de porcos e ela fornecia muita carne para outras cidades. Então, vamos dizer assim, a vida ali, ela era muito associada à criação de porcos. Eram os porcos que traziam grande parte das finanças para aquela cidade. Então eles eram muito preocupados com as manadas de porcos. E onde Jesus chega, ele não está preocupado com os porcos. Ele está preocupado com as vidas. Ele não está preocupado com o que gera a economia daquela cidade. Ele está preocupado com aquela vida sedenta que precisa ser liberta, com aquele cativo que precisa ser transformado, com aquela pessoa que precisa dele para ser transformada, mudada. E aí aquele homem chega, mas eu quero ir contigo. Ele diz, não, fica aí. Fica aí. E ele ficou, e ele fez diferença. Porque onde ele ia, as pessoas ficavam maravilhadas. Elas olhavam para ele e diziam, eu não acredito que é você. Pensa a família dele. Ele chegando, o pai, a mãe, os irmãos. É você? Sou eu. O que aconteceu? Jesus veio até mim. E é assim que tem que ser a nossa transformação. As pessoas têm que olhar para nós como olhavam para o gadareno e dizer, é você? É. E o que aconteceu? Jesus entrou na minha vida. Ele entrou e ele me libertou. Ele me curou. Ele me transformou. Ele tirou tudo que tinha de ruim em mim. Aleluia. Oh, glória. Tu és maravilhoso. Então Jesus foi até ele, o libertou. As pessoas estavam mais preocupados com os porcos do que com Jesus e mandaram Jesus voltar. Mas ele ficou lá. Então nós precisamos ser o discípulo que leva Jesus. E quando nós for tocados por Jesus, nós temos que pregar para as pessoas que estão afastando Jesus, para que elas se maravilhem. Porque as pessoas que daí ele pregou se maravilhavam. Porque no primeiro momento as pessoas vão estar mais preocupadas, talvez com o seu trabalho, com o seu emprego, com as suas finanças, do que com Jesus. Mas quando eles olharem o tamanho da obra que Jesus fez, eles vão se maravilhar com Jesus e vão dizer, Jesus fez isso? Jesus fez isso. Uau! Eu quero esse Jesus. É esse Jesus que nós temos que levar. E é esse Jesus que as pessoas têm que querer ele. E aí ele passa de novo para o outro lado do mar, né? Porque as pessoas disseram que ele não era bem-vindo lá, porque ele tinha feito algo tremendo e maravilhoso, mas ele tinha acabado com os porcos. Cuidado com os porcos. Não dê mais bola para os porcos. Dê bola para as pessoas. Os porcos não são mais importantes. As pessoas são mais importantes. Para Jesus, as pessoas são mais importantes do que os porcos.
E aí ele vem, e retornando Jesus de barco para outra margem, numerosa multidão, uma vez mais, se formou ao seu redor enquanto estava na praia. Eu estou continuando em Marcos, né? Eu li Marcos o capítulo 5, do 1 ao 20, agora eu estou continuando no 21. Foi quando chegou ali um dos dirigentes da sinagoga local, chamado Jairo. Ao ver Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe pediu aos prantos e com insistência: minha filha pequena está à beira da morte. Vem e põe tuas mãos sobre ela para que seja curada e viva. Então Jesus foi com ele e uma enorme multidão o acompanhava, apertando de todos os lados. E estava por ali certa mulher que havia 12 anos vinha padecendo de hemorragia. Ela já tinha sofrido demasiado sob os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que possuía, porém, em vez de melhorar, ia de mal a pior. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto, pois dizia consigo mesma: se eu puder ao menos tocar as suas vestes, ficarei curada. E naquele instante se lhe estancou a hemorragia, e a mulher sentiu em seu corpo que estava liberta do seu sofrimento. Então Jesus, ele pega os discípulos, pede para os discípulos levar ele até o gadareno, eles levam, ele cura o gadareno. O pessoal lá diz que não quer ele por lá, quer que ele volte, o gadareno fica lá para pregar a palavra de Jesus e ele volta. E quando ele volta, desembarca na praia, está uma multidão esperando ele. Está uma multidão ali esperando, porque já sabem da fama de Jesus, já sabem que ele cura, que ele liberta, que ele transforma, que ele é realmente alguém sobrenatural. E aí começa a apertar, tal, e nisso um homem consegue chegar diante dele e diz: Jesus, de joelhos, vem até minha casa, minha filha está precisando de ti. E aí nisso ele começa a caminhar em direção à casa daquele homem. Mas aí no percurso vem outra mulher, que é a mulher do fluxo de sangue. Eu já falei várias vezes dessa mulher aqui, né? E sempre Deus está trazendo coisa nova sobre a vida dela. E ela vem e ela toca em Jesus, e ela vê que quando ela toca, automaticamente ela é curada. Então, esse é o tipo de libertação diferente do gadareno. O gadareno, os discípulos levaram ele até lá e Jesus foi lá para fazer a transformação. Aí os discípulos trouxeram ele de volta e ele estava a caminho da casa de Jairo. E aí uma mulher procurou a esperança. O gadareno não foi ele que procurou a esperança foi levada até ele. Agora, quando a esperança não é levada até alguém, alguém pode procurar a esperança, que é Jesus Cristo. E esta mulher não foi levado Cristo até ela que decidiu. Por isso que eu falei, é uma decisão, independe de dias, anos ou meses, é uma decisão. Eu quero seguir Jesus, eu quero encontrar Jesus, eu quero tocar em Jesus. Eu sei que se Jesus entrar na minha vida, vai ter alguma transformação, vai ter cura, vai ter libertação. E não também com aquelas mentiras que muitos falam: não, Jesus vai tornar a tua vida maravilhosa, perfeita. Não diz isso na Bíblia. Diz que ele te cura, que ele te liberta, mas você vai continuar vivendo a sua vida, você vai continuar trabalhando, vai continuar pagando tuas contas. Só que quando der aquela ansiedade, quando der aquele desespero, você vai para Jesus e ele vai trazer a calmaria, ele vai trazer a paz que excede o entendimento. Eu lembro que antes de Jesus, eu fumava, eu bebia e eu usava algumas drogas. Então, quando eu estava assim, deprimido, eu queria algo que me alegrasse. Aí eu ia para a droga. E aquilo me alegrava. Aí quando eu estava alegre demais, eu queria algo que me... Aí eu bebia, a bebida me... Então era assim. Quando eu estava ansioso, pegava um cigarro, fumava para aliviar a ansiedade. E assim era a minha vida. Aí eu conheci Jesus. Aí quando eu estava ansioso, eu ia para Jesus. E Jesus me acalmava. E eu descobri que eu não precisava mais de cigarro. Aí quando eu queria uma alegria, eu ia para Jesus. O Espírito Santo se derramava. E eu ria. E aquilo era gostoso. Ainda é, né? Mas sim, no início parece que é um negócio diferente, sim.
quando você é recém-convertido. E aí eu ia e via o mato brilhando, e via as bolas de fogo, e eu via cada coisa mais espetacular. E aí eu descobri que eu não precisava da droga para ficar alegre. E aí quando eu estava assim muito eufórico e dava assim, puxa, eu preciso dar uma acalmada, eu estou eufórico demais, eu ia para Jesus. E aí Jesus vinha, trazia calma no meu coração, me acalmava, eu dormia em paz, eu dormia com Cristo e eu descobri que eu não precisava mais de bebida, de droga, de cigarro. Porque se você tem Jesus, Ele é tudo em você. Se você tem Jesus, Ele te acalma, Ele te tranquiliza, Ele te dá euforia, Ele te dá alegria, Ele te dá ânimo, Ele te dá sono tranquilo. Você não precisa mais de droga, você não precisa mais tomar remédio, porque Jesus é tudo em você. Só que para isso eu preciso decidir querer esse Jesus. E essa foi a decisão que essa mulher tomou. A sua fé, a fé da mulher do fluxo de sangue, fazia com que ela cresce, que não precisava nem falar com Jesus. Ela acreditava que ela não precisava chegar e falar com Jesus. Jesus, eu sofro, por favor, me cura. A fé dela era tão grande no poder que Jesus tinha, que ela pensava assim, se eu só chegar e tocar nele é o suficiente. Eu não preciso nem pedir para ser curada. Eu não preciso nem verbalizar para ele que eu preciso de cura. Basta eu tocar nele. Então a fé que nós temos que ter em Cristo é que basta tocar nele. Basta tocar nele. Eu não preciso nem falar com ele, basta eu tocar nele. Eu não preciso nem pedir, nem clamar. Basta tocar nele. Mas para tocar nele, eu tenho que estar perto dele. As pessoas querem tocar em Jesus lá nas suas casas. Só que eu quero te lembrar que o corpo de Cristo é aqui. Lá na sua casa não é corpo de Cristo. Lá você até é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. Mas o corpo de Cristo é a igreja de Cristo na face da terra. O corpo de Cristo é aqui. Eu quero tocar em Cristo. Necessariamente você precisa ir para a igreja. Porque o corpo de Cristo se reúne lá na igreja. A reunião dos santos é que forma o corpo. É lá que você vai tocar em Cristo. Eu quero ficar bem pertinho de Cristo. Vá no culto. Eu quero estar grudado com Cristo. Vá na igreja. Porque lá é o corpo de Cristo. Eu quero orar a Deus, clamar ao Pai. Pode fazer em casa, pode fazer na rua, onde você quiser. Clamar o Espírito Santo. Aleluia. Não, eu quero estar pertinho de Jesus e tocar em Jesus. É no corpo de Cristo. Porque Jesus está onde está o seu corpo. Não esqueça. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. A plenitude só se encontra onde está a igreja. Você consegue sim falar com o Pai e ter Espírito lá na sua casa, na rua, onde você estiver. Mas a plenitude para que você faça tudo isso com Cristo é somente no corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é a igreja. E a igreja é a reunião dos santos. Então aquela mulher, ela foi procurar a igreja. Porque ela queria tocar no corpo de Cristo. Ela não queria tocar na cabeça, ela não queria falar com a cabeça que era Cristo, ela queria só tocar no corpo. Só tocar. Nem no corpo, ela queria tocar nas vestes. Ela queria estar próxima o suficiente para tocar nas vestes. Essa tem que ser a nossa fé, essa tem que ser a nossa esperança. A nossa esperança precisa ser apenas Cristo Jesus. Se eu estiver próximo de Cristo Jesus, Ele me cura, Ele me liberta, Ele me transforma. Se eu estiver próximo de Cristo Jesus, Ele faz a transformação na minha vida, Ele faz os milagres que precisarem para que eu continue. Porque é Ele que faz. Não é tudo o que eu quero. Ele faz o que é necessário para eu continuar vivendo. Às vezes não vai ser tudo o que eu quero, mas Ele não vai deixar de estar presente. Então, para isso, é necessário sair de onde você está.
Ela precisou sair de onde ela estava. Ela não ficou lá parada esperando Jesus vir. Ela disse: eu vou atrás dele, porque ele é a minha cura. Porque ela tinha ouvido falar de Jesus. Por isso nós precisamos falar de Jesus em tempo e fora de tempo, em hora e fora de hora. Falar das maravilhas, falar dos propósitos, dos projetos, falar de Jesus, das curas, da transformação, dos milagres, daquilo que Jesus faz nas nossas vidas, na nossa família, nos nossos parentes, na nossa parentela, na nossa igreja. Falar de Jesus, falar de Jesus, falar de Jesus, porque alguém vai ouvir falar de Jesus e vai dizer: eu preciso tocar nele. Ela ouviu falar, alguém falou para ela, e quando ela ouviu, foi tão lindo o que falaram para ela, que ela disse: eu preciso chegar nesse homem. Precisa ser tão lindo que você fala de Jesus, que a pessoa que está escutando você vai pensar como essa mulher, vai ter fé para dizer: eu preciso tocar em Jesus, eu preciso ir atrás de Jesus, eu preciso procurar Jesus, eu preciso ir lá onde está Jesus, porque se eu tocar nele, ele vai transformar a minha vida, ele vai curar minha ferida, ele vai curar esse negócio que está me incomodando. E aí ela sai do lugar onde ela está e vai atrás da esperança. Se você ficar parado, a esperança pode até vir até você, mas quando ela vir, você já vai estar como um gadareno. Agora, quando você vai atrás da esperança, você não está como um gadareno, porque você tem forças para correr atrás de Jesus. Aquela mulher não estava como um gadareno. Por isso que ela pôde ir atrás. Ela já estava fraca, porque há 12 anos ela tinha uma hemorragia, a Bíblia diz. Então ela perdia sangue todos os dias. Eu não sei como era, a Bíblia não fala como era essa perca de sangue. Mas ela tinha essa hemorragia há 12 anos. Então provavelmente ela já era uma mulher fraca, magra, anêmica, amarela, assim, né? Com o olho no fundo. Já tinha passado por todos os médicos e nenhum tinha conseguido resolver o seu problema. Então ela não tinha toda a força para ir atrás de Jesus, mas mesmo fraca, mesmo anêmica, mesmo com poucas forças, ela foi. E quando ela chega, ela vê uma multidão. Muitas vezes, para chegar em Jesus, você vai precisar atravessar a multidão, e a multidão vai te dar um chega para lá, um chega para lá, um pega ali, mas você tem que ir licença, 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 e ir se enfiando, e ir se enfiando, e ir se enfiando no meio da multidão. Muitas vezes a multidão não vai querer que você chegue em Cristo, não porque eles não querem que você chegue lá, mas porque eles estão tão desesperados também para conhecer, para ver, para tocar naquele homem, que eles vão aqui e ali. Mas aquela mulher não desistiu, ela foi em meio à multidão, tocando num, tocando no outro, até que ela conseguiu tocar em Jesus. Então os intempéries não podem tirar a sua esperança. As dificuldades não podem tirar a sua esperança. Os problemas não podem tirar a sua esperança. E na multidão vai estar os intempéries. Na multidão vai estar os problemas. Na multidão vai ter aqueles que vão querer te jogar para o lado para que você não vá onde é o seu foco, que é Jesus Cristo. Então você tem que vencer a multidão. Se você vencer a multidão, independentemente do medo ou das dificuldades, Jesus vai te curar. É preciso vencer a multidão para tocar em Jesus. E hoje a multidão é todo esse sistema mundano que nós vivemos. É um sistema que faz de tudo para que você não toque. Então você precisa vencer a multidão. E para você vencer, você precisa saber aonde Jesus realmente está. Porque o primeiro momento ela ouviu falar de Jesus, mas aí ela teve que ir atrás de Jesus. Então as pessoas vão ouvir você falar de Jesus lá. E elas vão querer dizer: mas onde Jesus está? Vai no culto lá no Avivamento Bíblico que ele está lá. Porque ele está aqui. Ele está aqui
Porque aqui é a reunião do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo está aqui. E Cristo está aqui. Ele é o cabeça desse lugar. Se as pessoas perguntar para você onde está Cristo, pode mandar vir aqui, porque ele está aqui. Pode ir num culto nosso lá todo domingo. Pode ir num culto de oração na quinta-feira, que lá se reúne o corpo de Cristo. E Cristo está lá. Então, alguém falou de Jesus, mas ela precisava saber onde Jesus estava. Ah, Jesus desceu, Jesus está aqui perto. Está lá, desceu lá do mar, está indo lá na casa do Jairo. Opa, então eu vou atrás. E aí não basta você saber aonde Jesus está, é necessário que você vá até onde ele está. Ah, não, eu sei, Jesus está lá. Ah, um dia eu vou lá. Ela ia ficar esperando e nunca ia lá. Não, quando estava lá, ela disse, não, Jesus está lá, eu vou lá. Então não basta saber onde Jesus está, é necessário que eu vá até onde ele está. É necessário que eu enfrente as dificuldades para tocar em Jesus. E foi isso que ela fez. E o toque em Jesus é o mais importante. O mais importante é o toque. Por quê? Porque esse toque precisa ser um toque de fé. Muitas pessoas estavam ao redor de Jesus se apertando na multidão e muitos tocaram ele, porque os discípulos falaram, Jesus, como assim quem me tocou? Olha aí, tá todo mundo te tocando, pô. E muitos que estavam lá tocando em Jesus queriam um milagre. Mas aquela mulher teve fé. Uma fé tão diferenciada daquela multidão e daqueles que o tocavam, que quando ela toca nele, ele sente o toque. O meu toque em Jesus não pode ser qualquer toque. O meu toque em Jesus tem que ser um toque que ele sinta. Opa, alguém me tocou. Quer dizer, muitos tinham tocado. Porque os discípulos falaram, Jesus, você está rodeado de gente, está todo mundo te tocando. Mas alguém tocou diferente. Nós precisamos ser aqueles que tocam Jesus de uma maneira diferente. Não toque Jesus igual a multidão. Toque Jesus de uma maneira diferente. E qual é a maneira diferente? Com fé. Que Ele é aquele que vai te curar. Que Ele é aquele que vai te libertar. Que Ele é aquele que vai transformar a sua vida. E é interessante, né? Outra coisa nesse texto que eu achei interessante é que um homem vai buscar Jesus para um milagre, confiando em Jesus. Mas quem recebe o milagre na frente deste homem é a mulher do fluxo de sangue. O homem foi buscar para levar Jesus até a casa dele, para Jesus curar a filha dele. Mas antes de chegar, uma mulher recebeu um milagre na frente. Porque se o teu toque for diferente em Jesus, você vai colher os seus milagres antes de muitos que já falaram com Jesus, de muitos que já pediram para Jesus vir, e que Jesus está indo a caminho, e que Jesus vai fazer o milagre, porque Jesus estava indo a caminho da casa de Jairo, e Jesus fez o milagre na casa de Jairo. Mas antes de chegar na casa de Jairo, uma mulher o parou no caminho, e ele fez o milagre. Então, o milagre começa muito antes do toque. O toque foi o que finalizou o milagre. Mas o milagre começa muito antes do toque. Primeiro passo, ou não sei lá se é primeiro passo, mas primeiro ela ouviu falar de Jesus. Então o milagre começa em ouvir falar de Jesus. Se você está aqui, é porque você já ouviu falar de Jesus. Segundo, ela creu, ela acreditou no que falaram de Jesus para ela. Ela nunca tinha visto Jesus, mas ela acreditou, ela creu no que as pessoas falaram de Jesus para ela. Então, se você está aqui, é porque você acredita no que as pessoas falam de Jesus para você. Terceiro, ela teve fé.
Ela teve fé que Jesus podia fazer o impossível, que ninguém havia conseguido. E aí ela decidiu por Jesus. Então você precisa ouvir falar, você precisa acreditar, você precisa ter fé, e aí você precisa ir atrás dele. Aí ela decidiu ir até Jesus. Ela decidiu que ela precisava ir encontrar Jesus. Então as pessoas muitas vezes, elas ouvem falar, elas acreditam, elas têm fé, elas decidem ir, mas elas não vão. Então eu tenho que decidir ir e dar o passo, e ir atrás. E ela decidiu ir e foi até Jesus. Aí ela enfrentou as dificuldades, atravessou a multidão, enfrentou o medo, enfrentou os problemas. Então nós precisamos enfrentar as dificuldades, atravessar a multidão, enfrentar o medo e os problemas, para tocar em Jesus. E aí nós tocamos Jesus com uma fé sobrenatural. E quando nós tocarmos nele com uma fé sobrenatural, vem a cura, vem a transformação, vem a mudança, vem a libertação. A nossa esperança é Jesus. Amém? Vamos colocar de pé. A sua esperança precisa ser Jesus. Não espere Jesus como o gadareno ficou esperando. O gadareno, ele foi curado, mas ele ficou esperando. Quanto mais ele esperava, pior ele ficava. Seja um discípulo, leve Jesus até os gadarenos. Talvez você até saiba os gadarenos que estão à volta na sua vida. E você ainda não teve coragem de colocar Jesus no seu barquinho e dizer: eu vou, mesmo que tenha tempestade. Porque quando tiver a tempestade, eu vou dizer para Jesus: Jesus, está tendo tempestade. Ele vai trazer calmaria. Mas não deixe de levar Jesus até os gadarenos. Não deixe de falar de Jesus, porque aquela mulher ouviu falar de Jesus. Mas fale de Jesus de uma maneira tão fantástica, que quando a pessoa ouvir falar de Jesus, gere fé no coração dela, e ela pense como aquela mulher. Alguém falou de Jesus de uma maneira tão maravilhosa para ela, que ela disse assim: eu preciso de Jesus. E quando você precisar de Jesus, vá até ele. Enfrente a multidão, enfrente os problemas, enfrente as dificuldades, mas vá até ele e toque nele. E o melhor lugar para você tocar em Jesus é aqui, porque aqui é o corpo de Cristo. Aleluia. Oh Deus, Senhor Jesus, aqui está o teu povo, Pai. Hoje falamos, ó Senhor, sobre o gadareno. Falamos, ó Senhor, sobre a mulher do fluxo de sangue. Um que o Senhor foi, os seus discípulos o levaram, e o Senhor foi, o Senhor curou, o Senhor transformou. E outro que foi até o Senhor. Que nós não fiquemos esperando como o gadareno ficou, mas que nós sejamos como esta mulher, que nós possamos ir até o Senhor. E quando estivermos cheios do Senhor, que nós sejamos como aqueles discípulos, que nós possamos levar o Senhor para curar os gadarenos, e que nós possamos, ó Senhor, ser como aqueles que falaram do Senhor para aquela mulher. Possamos falar do Senhor com tanto amor, com tanta propriedade, que as pessoas, ao ouvir falar do Senhor, vão tomar a mesma decisão daquela mulher, vão dizer: eu quero esse Jesus e eu vou lá para tocar nele. E essas pessoas sejam trazidas aqui, onde está o teu corpo reunido, porque aqui elas vão tocar no Senhor, serão curadas, transformadas. Ah, Senhor, se há alguém aqui nesta noite que está precisando desta cura, desta transformação, eu declaro sobre esta vida, ó Senhor, o manto do Senhor, que o manto do Senhor esteja tocando, que cada pessoa esta noite esteja tocando no manto do Senhor, recebendo a sua cura, ó Pai, que todos os demônios que têm atormentado esta vida, ó Senhor, saiam agora em nome de Jesus. Batam em retirada, vão para os porcos, mas libertem esta vida, Senhor, esta família, esta casa, este lar.
os filhos, os netos, os amigos, os vizinhos, em nome de Jesus, ó Pai. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Quero agradecer a todos aí, né? Você que está nos visitando, talvez seja a sua primeira, segunda, terceira vez aqui, que seja muito bem-vindo no nosso meio. Você está no lugar onde é o corpo de Cristo, você está na casa do Pai, você está no melhor lugar que você poderia estar nesta noite. Que você sinta o toque do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Mais um ano começando, muitos projetos. E aí vamos falando dos nossos projetos aí no decorrer dos próximos dias aí, amém? E aí vamos fazendo a nossa agenda e com certeza Deus continuará se manifestando como tem se manifestado. Amém? Que o grande amor de Deus, que a graça maravilhosa de Cristo Jesus e a comunhão plena do Espírito Santo seja sobre as vossas vidas hoje e por toda a eternidade, a igreja diz? Amém. Tenha aí um ótimo fim de domingo, uma ótima semana cheia da presença do Senhor. Você que está nos acompanhando aí nas redes sociais, deixa aí seu joinha, esteja curtindo, entra no nosso canal do YouTube, se inscreve lá, curte os nossos vídeos aí no Facebook, esteja aí nos acompanhando nas redes sociais e seja abençoado em nome de Jesus.